que é que vai acontecer hoje? Vamos falar sobre Looney Tunes! Looney Tunes! O que é, velhinho? Eu acho que eu tenho gatinho. Ah, que bonito! Ah, Looney Tunes é uma série de curta-metragem produzida de 1953 a 1969. Ela precedeu a série Merrie Melodies e abriu as portas porque ela foi a primeira série cinematográfica da Warner Bros. O nome Looney Tunes tem uma tradução para o bom e velho português que significa músicas loucas. Ela foi uma concorrente da Walt Disney na época. Já começou aí, você tá ligado, né? Quem quer dinheiro tem que fazer concorrência, vamos embora. Então eles meteram um pau na Walt Disney com essa concorrência. Looney Tunes bateram no Walt Disney. Os personagens ficaram conhecidos aqui no Brasil e no mundo todo como Looney Tunes. Mas não sabe se foi propositalmente, se foi querendo mesmo ou não. Eles ficaram mais conhecidos como Looney Tunes. E eles foram originalmente produzidos por Harman Singh Productions. E os Looney Tunes foram criados por Leon. Olha o nome do cara, velho. Schlesinger Singer Productions. Que foi iniciado entre 1933 e 1944. O filho da mãe, entendeu, que produziu inicialmente, ele vendeu o estúdio dele para a Warner Bros. Em 1944, a Warner Bros. Ela mudou o nome do estúdio anterior, que eu não vou falar novamente, para a Warner Bros., como é conhecida até hoje. Cartoons continuou a produzir desenhos até 1963. Os Looney Tunes, teve uma época que aconteceu com eles, eles foram terceirizados, pouca coisa, rapidinho, coisa. Mas o problema é o nome da produtora que fez isso. Da Paty Freleng Enterprises, de 64 a 67, 3 aninhos, coisa rápida, junto com a Warner Bros. E assim assumiu a produção para os 2 anos finais da série. Sendo que a Looney Tunes tem aqueles personagens principais que a gente gosta, que a gente decora o refrão, o bordão deles, e toda vez que fala junto. Então se eu estiver mentindo, você comenta lá embaixo, beleza? Eu só vou falar alguns, eu e essa desgraçada aqui, vamos falar alguns. Começando pelo principal, que é o meu apelido. Um dos meus apelidos que meu querido pai botou em mim. O primeiro personagem é o Pernalonga. O Bugs Bunny, que ele é conhecido nos Estados Unidos assim, no Brasil ele é conhecido como Pernalonga. A primeira aparição do Pernalonga, beleza? Nos Estados Unidos, conhecido como Bugs Bunny, ele foi num seriado, desenho animado, na The Really Hard, dirigido por Tex Avery e lançado em 1940, dia 27 de julho de 1940. Foi nesse desenho animado, foi nessa primeira aparição dele que ele falou pela primeira vez o grande bordão dele, que é o mais conhecido na minha opinião, que é o que era para o bom e velho português. Que é, velhinha? Ele falou esse primeiro bordão, na primeira vez, para o nosso grande e velho Hortelino. E também, por último, mas não menos importante, foi a primeira vez que eles se encontraram nas suas formas totalmente desenvolvidas. Patalino Duck. Ele fez diversas aparições junto com o Gaguinho, mas sempre era o rival do Gaguinho. Isso. Mas depois eles viraram amigos. Mais ou menos isso. Na última aparição dele, no último desenho, que era o Duck Dodgers. Eles eram amiguinhos, mas... Eles eram amiguinhos, mas antes... O porco sempre virava bacon no final, era sempre fudido. Então o que aconteceu logo em seguida foi... Ele fez aparições com o personagem... O Pernalonga, mas o Pernalonga sempre levava melhor. Isso. E no final, o Patalino se ferrava. Aí quando o Pernalonga ganhava, ele dizia... Vixe, você é desprezível, mas cuspindo tudo, sabe assim? Eu não lembro desse vixe. Mas é porque eu acreditei o vixe. Eu lembro da Patalina falando assim, você é desprezível. É porque eu me empolguei. Em seguida, já começamos a falar dele, então vamos terminar um pouquinho mais. Gaguinho, assim conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos é conhecido como Pork Pig. Um porco, como já disse o nome, ele era gago. Por assim, ele sempre demorava muito a terminar sua frase. No final do desenho ele faz tudo pro pessoal. Então o que acontecia? Ele era muito amigo do Patolino. E o Patolino, por saber que ele era muito ingênuo, sempre aproveitava muito disso. Em seguida, nosso querido amigo Hortelino troca letras. O Elmer Fudd. Ele é um dos personagens mais famosos da Warner Bros. E ele sempre caçava quem? O Pernalonga ou o Patolino. Isso. Mas como é de costume de desenho animado, ele sempre se ferrava e nunca pegava ninguém. Isso. Seu nome no Brasil se dá ao fato dele trocar algumas letras. Por exemplo, quando ele falava a palavra coelho e falava coelho. 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 O tweet, como ele é conhecido lá nos Estados Unidos, mas é um passarinho macho lá,
mas aqui no Brasil ele é conhecido como uma passarinha, é uma fêmea. É um personagem de desenho animado da série Looney Tunes. Ele foi produzido pelo Bob Clampett em 1940. Sempre perseguido pelo Frajola. É um passarinho bem meigo ou meiga, carinhoso ou carinhosa, não sei lhe definir como, mas sempre com um ar de maldade. O bicho é perverso, o bicho é um saco, é um pé no saco, aquela porra. E toda vez que o Frajola ataca ele de algum modo, com frigideira, vai atacar, vai pular, vai querer morder alguma coisa, ele faz aquela coisa, aquela maldade, abre uma tampa, ele cai do avião, ele faz alguma coisa. E o que acontece? Toda vez que o Frajola aparece, ele tem aquele bordão. Eu acho que eu vi um gatinho. Então, o Frajola, ele é um gato preto, com nariz semelhante ao de um palhaço, e ele tem suas necessidades alimentares. E ele sempre quer se alimentar com pessoas que são malvadas. Sim, tudo medido. Então, ele quer o Piu-Piu, nunca consegue pegar o Piu-Piu, você dá de cara na porta. Ele quer o ratinho ligeirinho, o mexicano, que manga da cara dele direto. Zoa. E ele também quer o canguru, que ele parece com um rato gigante. Ah, é? Mas não consegue pegar também. E ele também tem um problema na fala, na dicção. Ele fala tipo assim, igual o Patolino, cuspindo tudo. E uma frase que ele é associada é santa estupidez, mas ele cuspiu. Roadrunner, como ele é conhecido lá nos Estados Unidos, mas no Brasil conhecido como Papaléguas. Papaléguas, que era sempre perseguido pelo nosso amigo Coyote, mas sempre tomado aqui na tarraqueta. O que acontecia? Coyote usava toda e qualquer artimanha que proporcionava a ele, mas eram sempre aparelhos que ferravam com ele. E o Papaléguas, usando da sua velocidade, da sua inteligência e artimanhas, sempre se livrava. O desenho em si não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma frase, não tem nenhum diálogo, mas era isso que deixava a gente gostando tanto, porque era só o bip bip ou as plaquinhas que o Coyote botava. O Coyote, ao contrário do Papalégua, como o Jonas já falou, ele não fala nada, ele só tem as plaquinhas que falam entendeu? E o Papalégua não, tem só o bibi. Frangolino no Brasil, Forgot, Legot nos Estados Unidos. O frangolino é conhecido por ser um galo grande para senhor caralho, com a cabeça marrom. Ele era um galo que sempre participava dos desenhos, em maior parte de outros desenhos, e sempre se achava o maioral. Mas o que acontecia? No final ele sempre se lascava, ele sempre aparecia explodido, sem penas. O seu maior inimigo era o cão Barney, era aquele que tinha um cabelinho que ficava assim. Entendeu? O Eufrazino Puxa-Briga. Isso. Ele foi criado para ser o principal adversário do coelho Pernalonga. Ah, você já viu as merdas. Então, ele tentava ser superior e tal, mas ele não tinha inteligência. Então, sempre ele se encerrava, porque o Pernalonga é trilhões de vezes mais esperto que ele. Então, ele só fazia se ferrar contra o Pernalonga. Pepe Le Pew, que é o Pepe Gambá, aqui no Brasil. Aquele gambazinho romântico francês que seduzia todas as gatas, principalmente uma gatinha. O desenho em si, ele é conhecido pela um grande acidente que a nossa gatinha, Penélope Pusquet, beleza? O que acontece com a bichinha? A bichinha, sem querer, tem nas suas costas desenhadas uma faixa branca. Pepe Le Pew, em si, apaixonado, usa todo aquele seu charme francês para seduzir a gata, mas nunca dá certo, porque é o amor sensato do Pepe Le Pew e a fuga desesperada da Pusquet, entendeu? Marvel e o Marciano tinham planos de destruir a Terra, mas o Pernalonga sempre fazia o quê? Trabalhava tudo. E ele sempre usava uma frase que dizia: isso me deixa muito zangado mesmo. Lingeirinho, o Speedy Gonzales, Lingeirinho aqui no Brasil, como ele é conhecido, é um rato mexicano, muito esperto por si. A sua característica maior é a sua velocidade. Um rato, por si só, o que é que ele faz? Faz tudo por queijo. Ele é um rato que sempre se dá bem, como sempre há nos desenhos animados, o personagem principal que se dá bem. Ele virou o inimigo número 2 do Frajola, perdendo somente para o Piu-Piu. Ele participou uma vez do desenho do Eufrazino, mas foi nesse desenho, pela primeira vez, que o Lingeirinho se lascou. Por quê? Ele conseguiu fazer o Eufrazino ser preso, mas antes do Eufrazino ser preso, ele lascou com o Lingeirinho. E eu adoro quando os personagens principais se fodem. Ele também é conhecido pelo bordão, como todos os outros desenhos, que é arriba, andale, andale, andale. Tais, como todo mundo sabe, ele adora comer tudo que vê pela frente e anda com o redemoinho. Isso! O Tais, por si só, ele não tem nenhuma frase, ele não tem nenhuma conversa. Se vocês pararem para prestar atenção, ele tem um desenho dele
que era ele menor, mais novinho, com a família dele. Toda a sua família, até seu irmão mais novo falava, menos ele. Conhecido também por destruir tudo que vem pela frente e comer tudo, seja o que for, sem exceção. Ultimamente, desde 2010, os Looney Tunes eles voltaram a ser representados no Cartoon Network, conhecido como Show dos Looney Tunes. Além de conter todos aqueles personagens clássicos que já tinham antes no Looney Tunes, foram acrescentados outros, como a Lula, por exemplo, que é a coelha que faz o par romântico do Pernalonga. Enfim, mas o problema, na minha opinião, o que aconteceu? Porra, eles tiraram aquele jeito politicamente incorreto, que foi o que fez a fama dos personagens. Por exemplo, o Patolino ficou mais amigo do Pernalonga, e o Pernalonga deixou muito de falar aquela frase que é o bordão dele. Que há, velhinho? Então, na minha opinião, desde 2010, o Looney Tunes perdeu um pouco a graça, por isso que eu não assisto. Então, galerinha, pra vocês que gostaram desse Looney Tunes, desse especial Looney Tunes que a gente fez aqui pra vocês, cliquem em curtir, beleza? Se vocês não são inscritos no canal, vão aqui, já vai colocar na tela aqui, da cabeça de Renata aqui, se inscreva. A Renata agora vai ficar bonita, ela vai ficar com a tarja vermelha na cara. Ela vai fazer inscreva-se. Pra você que gostou bastante e quer que seus amigos assistam, ajuda a gente, vai lá e compartilha no Face, no Twitter. E pra vocês que não estão sabendo, eu já falei no vídeo anterior, temos agora um Instagram. Já vai colocar aqui embaixo o link para você ir direto para o Instagram. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreva, entendeu? Porque a gente vai estar sempre postando algum desenho, alguma coisa, informando sobre o canal. Se vocês gostaram, compartilhe. Se não gostou, compartilhe para deixar o like ou vontade. Isso, beleza? Para a alegria de vocês, eu vou ir para a Renata. Tchau! Valeu! Tudo para o pessoal!